E aí, gente? Dia 1º de novembro de 2019. Halloween. Muita gente gosta dessa data. Eu também gosto. Mas se vocês querem uma história de terror, tem uma pra vocês. E também para falar sobre o porquê eu coloquei uns dias atrás no Facebook o motivo de há 17 anos que eu comemoro essa data como um segundo aniversário. Bom, acho que e 17 anos que eu praticamente não saio nessa data, né? Foi nessa data, em 2001, cabalístico isso, né? 1/11/2001. Pra quem acredita. Nessa data eu aprendi o que é ser resiliente. Nessa data muita coisa mudou na minha vida. Percepções, forma de lidar com a vida. E não sei, muitas outras coisas que talvez a gente não dê valor e que hoje eu posso dizer que dou valor. É uma história de terror, mas também de superação. Sem mais delongas, vamos lá. Estava eu voltando da festa de uma faculdade. Morava em Diadema nessa época. E morava com meu irmão, eu acho, na casa. Com minha irmã, acho que não. Né? E voltando dessa festa, eu vou colocando alguns detalhes sobre como eu me comportava e como eu achava que as coisas aconteciam. Uma porra de uma luz verde aqui que eu queria deixar para combinar com o typo negativo rolando no fundo. E, bom, eu voltando da festa da faculdade, nessa época, 2001, tinha começou aquela coisa de sair, de ter vans, né? Lotação. Não sei se começou nessa época, mas em 2001 essa coisa estava muito forte, né? Nas ruas. E eu morava ali em Diadema, numa região em que era quase divisa ali, né? Com São Paulo. Então era muito comum e frequente eu ver vans passando pela minha rua e ali pelo bairro, em direção ao Jabaquara para fazer esse translado, né? Praia, Jabaquara, né? Então, para mim era uma coisa super normal ver essas vans. E eu voltando da festa da faculdade nesse dia, eu praticamente na rua de baixo, eu percebi uma aproximação de uma van vindo, né? É um assunto por isso que eu tô me coçando todo aqui, porque ainda assim mexe com algumas coisas, né? Você vê. Eu vi essa van aproximando, e aí falei, beleza, normal. E fui seguindo, né? Virei a esquina, uma esquina anterior à minha casa, e eu percebi que a van virou atrás de mim também. E aí na minha rua eu tava tipo num cruzamento. Do lado direito eu ia pra minha casa, do lado esquerdo eu parava na frente da casa dos meus tios ali. E aí eu decidi parar, virar à esquerda e ficar na frente da casa dos meus tios. E quando eu desacelerei o carro para parar na frente da casa dos meus tios, essa van entrou na minha frente, né? Cortou o meu caminho. E aí já desceram 3 caras armados. E esses 3 caras armados, eles já saíram gritando, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Bom, eu saí do carro, desci do carro, já tirando, eu tava tirando
as coisas já, paletó, tava com uma temática de Matrix, sabe? Tirei o óculos, né? Tirei aquela coisa preta toda que tava em cima de mim, que era, bom, Matrix, né? E eu, né, já fui deixando a chave do carro, já fui deixando tudo, já tava me afastando do carro. Os caras, não, disseram assim, não, vem que você vai com a gente, você não. Você vai, entra na van, eles me jogaram dentro da van, me colocaram lá dentro, me deitaram na frente do banco. Atrás do banco do motorista tem um vão entre o banco e o banco do passageiro. Aí me jogaram ali. E eu. Ali eles já começaram a pegar minhas coisas, começaram a perguntar coisas sobre o cartão, senha, quanto eu tinha de dinheiro na conta, era dia primeiro, né? Então nessa época eu recebia a grana nesse dia. Tinha uma empresa de lubrificante industrial com meu pai, trabalhava com ele. Então eu tinha minha conta pessoal, né, o cartão da conta pessoal e da conta jurídica da empresa. E eu não sabia realmente quanto dinheiro eu tinha na conta, porque não tinha consultado nem nada do tipo. Dia primeiro, sei lá, não consultei, whatever. Bom, eu não espero que esse vídeo seja de qualidade profissional, é simplesmente para contar a minha história. Por isso a água. Garganta seca até pra falar disso. E eu. Os caras vieram perguntando, falaram, meu, qual que é a senha do cartão, o que que tá rolando, né? O que que você tem, o que que você não tem. Na época eu tava noivado, tava em um noivado, né? Eles pegaram a aliança dela, né? Que eu tinha, que tinha o nome dessa pessoa na aliança. E eu falei assim, meu, mas por que vocês querem isso, velho? Tem o nome da pessoa, não entendo, saca? Tipo, bandido quando quer azucrinar, eles sabem como fazer. Só que eu tinha não era era uma cruz que eu tinha no peito, né? Que eu tinha comprado na galeria do rock, eu achei uma cruz bonita, de prata. E era grande, assim, era, sei lá, do tamanho de um isqueiro grande, assim, mais ou menos. Um pouco menor, talvez. E aí, eu lembro dessa cruz, era uma cruz que eu ia pros shows, que eu me apresentava com a minha banda na época, acho que eu tava tocando com a Dracma ainda. E aí sem que eles pudessem ver, ainda deitado na van, né, no assoalho da van, eu peguei esse crucifixo e coloquei dentro do coturno que eu tava, né? Mais uma vez lembrando, né, a temática do Matrix que eu tava vestido e tudo mais. E eles não viram eu colocando lá, eu falei, bom, beleza, salvei isso daqui, da hora. E aí, né, os caras vieram dirigindo loucamente, eu sei que depois que eu entrei na van, entrou uns caras dentro do meu carro e vieram dirigindo o meu carro, né, também. Seguindo a van que eu tava. E quando eu comecei a olhar o que tinha em volta de mim, não só as pessoas que estavam ali me agredindo e me pedindo informações, né, pedindo. Eu olhei pro fundo da van e no fundo da van tinha uma pessoa. E essa pessoa era o dono da lotação da van, que estava ali sequestrado também. E o cara tava desesperado. Né? O cara falando, pelo amor de Deus, não faça nada comigo, eu tenho filhos, tenho família. Eu estendi o braço para tentar alcançar ele, né, e pegar na mão dele e dizer para ele o que eu disse, mas sem conseguir alcançá-lo. Eu disse, meu, fica calmo, vai dar tudo certo, segue o que os caras estão pedindo, que vai dar tudo certo. Né? E o cara desesperado, desesperado, desesperado. E... Bom, eu sei que eu tentando confortar o cara e ao mesmo tempo ficar tranquilo. O que eu fiz? Eu fiquei quieto, né? Esperei rodar e os caras começaram a rodar com a van de uma forma em que
parecia que eles estavam querendo me desorientar de onde eu tava, né? Porque eu podia ter contado, virei uma esquerda, uma direita, duas direitas, uma esquerda, eu podia ter contado. Então, os caras têm esse pensamento, acredito eu, né? Tem esse knowledge, assim, do que eles têm que fazer numa situação dessa. Vai ter um manual para isso. E aí eu realmente fiquei desorientado, né? Eu não sabia mais onde estava. Até que a gente rodou e a gente parou no meio de um matagal. A gente parou no meio desse matagal e eu lembro de ter visto, de só ter muita umidade, o chão de barro, né, molhado. E aí os caras abriram a porta, eu desci do carro, os caras me chamavam de alemão. Desce daí, alemão, desce daí, pá, não sei o quê. Me desceram da van, desceram o motorista da van também. Nesse momento em que a gente desceu, eu pude ver que o meu carro, que na época era uma estrada branca, estava atrás, né? E aí desceram o motorista também, e aí, nesse momento, eles decidiram que iam separar a gente. E aí separaram a gente, levaram o motorista para o meio do mato, e o cara foi chorando, foi agonizando, suplicando pela vida. E eu não sabia o que fazer, eu só pensei que, sei lá, que Deus, ou sei lá qual é a sua fé, mas na época era que Deus pudesse ajudá-lo, né, de alguma forma, confortar ele, né, que intercedesse de alguma forma. E eu não pude falar nada. Para esse cara. Esse cara, ele simplesmente sumiu no meio do mato. E até hoje eu não sei se esse cara ele tá vivo, né? Não tô acendendo outro não, esse aqui apagou. E eu não sei o que aconteceu com esse cara. Não sei. Até hoje eu me pergunto se esse cara tá vivo ou não. Não sei nem o nome dele, não sei a placa do carro, não sei nada, né? Eu espero que se um dia esse vídeo chegar em conhecimento, sei lá, esse cara possa entrar em contato comigo, porque a gente compartilhou de um dia, de uma experiência muito forte, né? Eu espero que esse cara esteja vivo, de verdade, não sei se está vivo. E aí eles decidiram que eles iam me colocar na caçamba do meu carro, me colocaram na caçamba do meu carro, que era uma estrada, né? Uma Fiat Strada. Entrou um cara tentando acelerar o carro e não conseguia sair com o carro, não conseguia. Eu deitado na caçamba do carro, logo após o encosto ali na coluna do vidro traseiro. Aí sentou um cara em cima sentaram dois caras em cima de mim, né? Uma na altura do ombro e outro na altura da cintura, assim, né? O cara que tava na altura do ombro, assim, ele tava armado e o cara que tava dirigindo também. Teve um cara que entrou e não conseguiu tirar o carro, e aí tiraram o cara ali e tal. E aí eu lembro de alguns nomes, um tal de Ratão, que falou sobre, troca esse moleque aí, não sabe de nada, não sei o quê. E aí pegou um outro cara e conseguiu tirar o carro do lugar. E eu sei que a gente saiu andando com o carro, não consegui escutar nada, não consegui ver nada, tava com a cabeça virada pro assoalho da caçamba da picape. É difícil ficar olhando pra porra da câmera. E a gente saiu andando com o carro. Nesse meio tempo a gente ficou dando umas voltas, talvez para os caras me desnortearem novamente, né? E eles foram me agredindo e perguntando: então você gosta de rock, pá, não sei o quê. Eu lembro que naquela época tinha uma porrada de CD dentro do carro, né? Os caras querendo escutar música. Aí não conseguia,
trocar o CD, não sei qual é que é, e sem querer o cara disparou o limpador do para-brisa e não conseguia desligar, e aí me perguntaram como é que fazia. E era assim, eles perguntavam assim, como é que faz o negócio? E pô, dava uma na cara. Perguntavam não sei o que lá e pô, me dava uma no baço. Perguntavam não sei o que, pô, me batia em algum lugar. Uma porrada pra cacete. Enfim, a gente acabou chegando num lugar, eu sei onde é. A gente foi parar na favela do Eldorado, em Diadema. E a gente parou na frente de uma casa, num bairro. Né? Paramos lá. E a gente parou numa casa que parecia estar tendo uma festa. Nisso que o carro parou, na frente, ficou tudo claro, eu só conseguia olhar de canto de olho, assim. E eu consegui olhar por cima da caçamba. Que a gente tava numa favela, porque a gente tava num lugar bem embaixo, assim. E pelo canto do olho dava pra ver as casas, assim, subindo só, sabe? Tipo um coliseu, assim, sabe? Então eu via as casas. Então eu sabia que eu tava na civilização, não tava no meio do mato. E a gente parou nessa casa e parecia estar tendo uma festa. E nisso desceram crianças, desceram idosos, saíram, né, também, porque parecia uma casa alta, então eu tô falando que desceram porque a minha percepção é de que as pessoas estavam numa casa que tinha escadas e estavam descendo, mas podiam apenas ter saído da casa, enfim. Eles saíram da casa e os caras, eu lembro que eu tinha um cabelão na época, né, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tinha esse cabelão. E os caras começaram a me zoar. Tipo, vamos tacar fogo no cabelo dele. Começaram a me bater. Eu não tenho certeza, mas eu acho que um dos caras até chegou a mijar em mim, sabe? E aí apareceu uma moça falando assim, mas não judia dele, ele é tão bonzinho, ele tá ajudando vocês, ele tá cooperando com vocês, não judia dele e tal, não sei o quê. Aí os caras começavam a quebrar os meus CDs, sabe? Porque era rock and roll. E jogar em cima de mim, CD, sabe? Quebrava os CDs e jogava em cima de mim, assim. Eles gritavam assim, a gente tá com roqueiro aqui, quem gosta de rock? Quem gosta de rock? Isso dá pra estar assim, mata esse filho da puta, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a sensação maluca. Não tem noção que é tá nesse... igual um saco de bosta no meio de um negócio desse. Não dá pra mensurar a sensação que é essa de impotência. E aí fiquei ali por um tempo até que eles decidiram sair com o carro novamente e saíram em comboio. Saiu os caras sentaram em cima de mim. E saíram mais uns 2 carros, eu acho. Com mais gente, mais caras, assim, sabe? Tipo, deve ter uns 8 caras assim na parada. Eu sei que a gente começou a andar de carro novamente, saímos ali da favela, da casa. E acabamos... Teve uma hora que a gente passou por uma praça. E essa praça, eu consegui ver o brilho do giroscópio de uma viatura policial, né? E eu, cara, comecei a rezar, eu falei, puta que pariu, eles têm que olhar, eles têm que ver e tal, não sei o que lá, e eu não podia dizer nada, e os caras perceberam que eu tava meio afobado, aí eles já começaram, tipo, o cara tava com a arma na mão, ele, tipo, me dava umas coronhadas, assim, saca, pra eu calar a boca, né, pra eu não falar nada, eles falavam assim, meu, irmão, cala a boca aí, cala a boca, meu. Se você falar alguma coisa aqui, você morre aqui mesmo, tá, não sei o que, não sei o que lá. Esse não sei o que lá sei lá, deve ser nervosismo meu, porque eu não costumo falar isso. Bom, passou batido por varão, lombada, calçada, tudo que você pode imaginar, né? Eu senti tudo isso bater no meu corpo na caçamba da picape. Até que a gente parou em um lugar iluminado. E pelo que eu
eu não sabia, mas até onde eu tinha entendido, tinha um caixa automático, né? Tinha um ATM ali. E só que nessa época, em 2001, eles tinham acabado de colocar aquela lei que depois das 10 não podia sacar dinheiro. E aí chegou um cara de um outro carro e falou assim pra mim, falou: "Alemão, seguinte, eu quero saber quanto que você tem dinheiro na conta. A sua senha eu já sei, já tô com ela, tá tudo aqui comigo. Eu quero saber quanto você tem de dinheiro." Eu falei assim: "Olha, cara, eu não sei. Posso ter 1.000, posso ter 2.000, posso ter um dinheiro da conta, você fuçar aí, você vai achar por aí. Se você consultar." Aí o cara falou pra mim: "Olha, se estiver mentindo, você vai morrer. Se você estiver mentindo, você vai morrer. Simples assim." E eu comecei a entrar no desespero. Falei assim: "Cara, mas eu não sei. Eu não tenho ideia, brother." Assim, brother é caralho, né? Mas eu falei assim: eu tô contando a história, mas me revolta ainda. Eu não sei, não sei. Não sei quanto é de dinheiro. Eu vou pela sorte. Eu acho que deve ter uns 2.000, 2.500 reais, sei lá. Se você juntar as duas contas, deve ter isso aí. Só que aí os caras foram sacar, e eu não sei se eles não conseguiram por causa dessa regra, dessa lei das 10 horas, de não sacar dinheiro, ou se eu menti sobre o dinheiro que tinha. Que, aliás, eu nem consultei depois quanto dinheiro eu tinha. Eu não acredito que tinha muito, não. Mas, de qualquer forma, eu tentei ser o mais preciso que podia e... Enfim. Eu sei que os caras voltaram, assim, eu percebi que eles começaram a ter uma movimentação e tal. Voltaram. E... E aí começaram a... Eu só escutei uns bochichos. E eu comecei a falar: "Olha, gente, me deixem aqui, eu já colaborei, já falei tudo que podia. Não tem muito mais o que eu possa fazer. Espero que vocês tenham conseguido tudo que vocês queriam. Me deixem aqui." Né? E aí o cara virou pra mim e falou assim: "Não, a gente já decidiu, a gente vai te matar." E aí, cara, eu entrei meio que em parafuso, né, brother? Porque... Não tinha muito... O que você vai fazer numa situação dessa? Você tá completamente dominado. Você tá completamente dominado, rendido, sem poder de reação. E aí você, cara, tem que aceitar seu destino, saca? Nisso, o bando se dispersou e continuou os caras comigo, né? Um sentado, um armado na frente, eu acredito que seja isso. Porque o mesmo cara, os caras estavam sentados em cima de mim, voltaram e sentaram em cima de mim novamente, e a gente dirigiu, saiu dali. A gente foi para um lugar bem escuro. Eu não consigo... Na hora eu não consegui identificar o que era, onde era. Eu sei que eles pararam o carro nessa estrada de terra. E aí me puxaram pelo cabelo e falaram assim: "Desce do carro." Desci do carro, pá. Caí, né, do carro, aliás, né, pela força que eles me puxaram, me jogaram no chão praticamente. E aí eu... Bom, os caras ligaram o farol alto do carro. E aí eu comecei a visualizar o que tinha na minha frente e ao meu redor. Eu, eu vi que era um lugar, era tipo uma estrada rural, sabe? E aí os caras falaram assim: "Ó, meu, vai andando, vai pela frente." Isso devia ser por volta de 1h30 da manhã, né? Já. Vai andando, e quando apagar o farol do carro, você morre.
Só que antes disso, apenas rebobinando um pouco, né? A sensação que você tem quando você sabe que você vai morrer e você não pode fazer nada em relação a isso é foda. Eu passou muita coisa na minha cabeça. Muita coisa na minha cabeça. E sabe aquela coisa que dizem pra você que quando a gente tá pra morrer, quando a gente tá numa situação de morte, passa um filme na cabeça? Eu posso afirmar que isso acontece. Isso realmente acontece. E eu sei que passou esse filme na minha cabeça, eu vi todo mundo, eu vi minha ex-noiva, eu vi meus pais, eu vi meus amigos, eu vi... Passou tudo na minha cabeça, assim, como se fosse um flash, um filme acelerado, sabe, assim, e eu comecei a entender que eu ia morrer, e eu comecei a entender que eu ia deixar esse mundo de uma forma prematura, e um desespero, uma tristeza, uma loucura, cara. É uma sensação, um mix de sentimentos, assim, sem igual. Não dá pra explicar o negócio, sabe? Eu deixei a câmera de propósito, assim, nessa qualidade, que é pra parecer mais obscuro mesmo. Podia acender a luz, mas não. E essa sensação é muito forte, cara. É um negócio muito forte. Mexe muito com você. Você fica vulnerável, velho. Fica vulnerável a tudo. E eu lembro que nesse tempo em que a gente estava dirigindo, depois que eu sabia que eu já estava sabendo que eu ia morrer, que eu passou esse flash e eu comecei a orar, cara. Comecei a orar, pedir para Deus confortar meus pais, minha, minha ex-noiva, confortar meus amigos, para que eles não pudessem sofrer tanto com a novidade que é chegar, né? E eu só agradeci. Agradeci pela vida que eu tinha, que eu tive. Agradeci pelas coisas que eu tive a oportunidade de realizar na época. E agradeci. Agradeci. E pedi perdão pelas coisas. Mas, sobretudo, eu pedi mesmo, sim, para que Deus pudesse aliviar a dor das pessoas que eu amo. Só isso. Acho que esse foi o meu principal foco em cima da coisa. E aí os caras voltando, né? O fast forward para avançando o tempo aí para chegar ao ponto em que os caras acenderam a luz do carro. Falei assim, olha, desce do carro, você vai andar e quando a luz apagar, é isso aí, já era. E aí, vamos dizer que eu fui andando, claro que suplicando pela vida, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo que eu podia, me deixa aqui, eu não vou nem abrir um BO, não vou nem na polícia, me deixa aqui, já fiz tudo que eu podia, pelo amor de Deus, não me mata, blá, 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 meu. Todas essas coisas. Que qualquer pessoa faria, saca? E nesse tempo em que eu tava andando, olhando pra frente, porque o cara falou que era só pra olhar pra frente, eu pude perceber que do meu lado esquerdo eu conseguia ver uma planície, sim, e eu conseguia ver covas, né? Aquelas cruzes, aqueles ladrilhos, eu não sei como é que chama aquilo.
Eu só conseguia ver essas coisas desse lado, né, do lado esquerdo. E do lado direito eu via a árvore. Eu vi que tinha um barranco, assim, né? Uma depressão, assim, no solo. E podia escutar bicho, né? Grilo, essas coisas. E conseguia escutar um barulho de água. Não forte, mas... um barulho fraco de água, escorrendo, coisa do tipo. E aí, nesse meio tempo, o cara veio andando como se fosse numa distância assim de uns 2,5 metros a 3. Ele veio andando atrás de mim. E ele veio andando atrás de mim e ele veio falando: olha, não olha para mim, não olha para trás, não olha para trás, olha para frente, não sei o que. Eu falei assim: ah, mas já que eu tô fudido mesmo, já que eu tô nessa situação, foda-se, eu quero saber quem é o filho da puta que vai me matar. Quero saber quem é que vai me dar esse tiro. Esse cara vai ter que olhar na minha cara. Né? E eu, cara, falei, foda-se, virei pra frente do cara. Falei assim, meu, já que você vai me matar, seguinte, eu tenho uma cruz aqui na minha bota, e que não vai ter mais uso pra mim. Você tem interesse nisso? Né? Você, como não vai ter mais uso pra mim, eu vou pegar. Você quer? E o cara, ah, você não tá de caô comigo não, né? Você não tá de caô, você não tá não sei o quê, você não tá... aquela gíria deles, né? Aquele dialeto deles, né? Eu disse, não, meu, tá aqui e tal. Isso numa distância de uns 2 metros e pouco, né? Quase 3. Bom, eu falei assim, ó, vou pegar, tá na minha bota, vou pegar e boa, ok? E comecei a baixar assim, ó, vou pegar, não sei o quê. E o cara, vai logo, pá, não sei o quê. E só vou dar uma aumentada na luz aqui porque tá difícil. E bom, peguei a cruz. E nesse momento em que eu peguei a cruz, eu peguei ela aqui assim na mão, estiquei ela e ela esticou aqui assim, né, meio que balançou. Nesse segundo em que eu fiz isso, estiquei a mão, né, estiquei a cruz. Nesse segundo eu olhei pro cara e olhei pra mão dele. E eu vi que a mão dele não tava no gatilho pra atirar. E aí que eu fiz? Eu peguei a cruz e joguei no sentido do cemitério. Nesse momento que eu joguei, eu vi que ele olhou pra cruz voando. E aí eu peguei e me joguei, barranco abaixo. Nesse momento ele deu 3 tiros. 2 tiros passaram reto e um tiro pegou na minha perna. Quando esse tiro pegou na minha perna, deu um impacto assim tão forte que eu rodei no ar. E rodei no ar, e quando o cara deu o tiro, eu vi que eu rodei no ar, eu consegui ver que ele saiu correndo em direção ao carro. E ele saiu correndo em direção ao carro, e eu caí e saí capotando barranco abaixo. Uns 3, 4 metros barranco abaixo, saí rolando, caindo. E aí eu caí, parei num córrego. Um córrego raso, sim, mas eu percebi que tinha um cheiro muito forte. Era um córrego de favela. Um córrego de barro
com água, com bosta, com mijo, com rato, com a barata, com tudo que vocês podem imaginar que tem no meio de um córrego, no meio de uma favela. Não tinha muita água, era mais uma lama do que água. E aí eu caí ali. Automaticamente eu já me virei, já fui atrás do que está acontecendo. E aí eu consegui me apoiar assim, de costas no leito assim, do negócio, no meio do mato. E aí eu comecei e falei assim, meu, eu sei que eu tomei um tiro, mas da onde veio esse tiro? Onde está esse tiro? Eu comecei a me tatear. Né? Eu falei assim, será que eu tô morto? É isso? O que aconteceu? Eu não sei. Isso aqui é a morte? Isso aqui é o pós-morte? O que é isso? Né? E eu comecei a tatear e tal, não sei o que lá, e aí eu... Até então eu não sabia que tinha sido um tiro na perna, né? Eu falei pra vocês que foi um tiro que pegou na perna, porque eu descobri depois, nesse momento. Esse tiro pegou na minha perna, e aí eu comecei a tatear a perna e tal, e eu coloquei a mão na perna e falei, puta, nossa, que dor do caralho, não sei o que lá. E aí eu tirei puxei a calça pra cima, assim, e eu vi que tava saindo sangue pra cacete, né? Eu tive muita sorte, Não, assim, não pegou no osso, a bala passou 1 centímetro do osso, não pegou nenhuma artéria. Então, meu, eu tive muita sorte. E aí eu vi que tava sangrando pra cacete. Eu tava coberto de bosta, barro, mijo. Eu sei que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi por causa da escola, que tinha um professor de educação física maluco, que fazia essas excursões pro meio do mato de sobrevivência. O cara era ex-paraquedista da aeronáutica. E ele fazia umas excursões e eu nunca pude ir, mas ele me falava como é que eram as coisas, o que ele ensinava, como é que ele praticava e tal. E por causa de uma outra coisa, uma banda que eu escutava na época que chamava Torniquete. E aí eu peguei o cadarço da bota, do meu coturno, tirei e fiz um torniquete na minha perna, na altura do joelho, assim, mais ou menos, né? Um pouco para baixo. Não sei se eu fiz a técnica certa, mas eu sei que funcionou. Apertei pra cacete e começou a parar de sangrar. Começou a parar de sangrar. A segunda coisa que eu testei era se não tinha pego no osso, né? Pra ver se eu conseguia andar. Então meio que ajoelhei assim e firmei o pé. Eu falei, pô, consigo andar, ótimo. E aí eu falei assim, mas calma, eu vou deitar aqui um pouco. E assim, cara, a coisa de você segurar a adrenalina, a respiração, no momento em que tudo está acontecendo, você não consegue. E não é se você é atlético, se você pratica esporte, se você é sedentário ou não, é adrenalina, brother. Adrenalina dá uma experiência próxima da morte, brother. Você fica ofegante. E o pior, o negócio mais foda é você conseguir controlar a sua respiração. Você controlar a respiração, brother, é foda, porque você fica... Você fica hiperventilando, você fica, meu, sabe? Eu falei assim, mano, eu preciso me acalmar, porque desse jeito que eu tô, eu não consigo nem sair daqui, eu não consigo respirar. E eu comecei a me acalmar e comecei a pensar. E eu lembrei que os caras foram correndo pro carro quando me deram o tiro. E eu falei assim, tá, vamos se acalmar. Você tá com um tiro na perna, você tá vivo, você tem... O que você tem que fazer? Você tem que pedir ajuda. Ok, como fazer isso? Aí eu sei que eu fiquei uns 15 minutos ali deitado no meio da bosta. Eu conseguia
quando os seus sentimentos, quando os sentidos estão aguçados dessa forma, a adrenalina tá injetando forte no seu coração, assim, no seu corpo, seus sentidos ficam aguçados. Então eu conseguia ver tudo. Eu conseguia sentir tudo, eu conseguia ouvir tudo. Os ratos ali, passando em cima da minha perna, em cima de mim, pareciam elefantes, velho. Eles pareciam, sei lá, um pastor alemão latindo na sua orelha. É muito, muito louco isso. E eu fiquei ali uns 15 minutos pra me controlar. Falei assim, chega, agora é a hora de se mexer. Aí eu comecei a meio que rastejar assim, sabe? No mato. Né? No meio que não, eu estava rastejando no mato porque eu estava com medo de que alguém pudesse me ver. Ou de lá de cima de onde atiraram, ou de algum outro ponto. Eu comecei a rastejar no meio do mato. E aí eu cheguei num ponto, numa clareira, no final do mato, que eu conseguia ver na minha frente, era tipo um material de construções. E esse material de construções tinha um caminhão bem grande parado no meio, uma edícula, assim, uma casa ali no canto direito, esquerdo, aliás, antes que dividia ali o terreno do mato. Um monte de areia, um monte de pedra, e tinha uma armação para fabricação de tijolos ali, bem na minha frente. E aí eu rastejei e fiquei parado ali debaixo daquela armação de tijolos. E aí eu falei assim, falei assim, meu, eu vou dar um pique, né? Vou dar uma corrida do jeito que der e vou parar ali vou pedir ajuda ali naquela casinha ali, naquele escritório. Só que eu pensei, porra, ali no meio da favela, tipo, 2 e pouco da manhã, não vai ter ninguém ali. Só que eu pensei, falei assim, mas cara, tem um puta num caminhão novo aqui no meio desse negócio, acho que não é possível que os caras deixem um caminhão desse no meio da favela, sem ninguém. E aí eu fui até o caminhão. Tava indo até o caminhão. Aí no meio do caminho, eu em pé assim, eu falei, cara, mas se você bater nesse caminhão, seja lá se houver alguém dentro do caminhão ou não, mas se tiver, o cara não tá desarmado. Mas não vai estar mesmo. E ele vai ver um cara vindo, mancando, fedendo, cheio de bosta no corpo, na cara. O cara vai assustar e vai me dar um tiro na cara, no mínimo. E aí eu falei assim, não vou fazer isso, é muito arriscado. E aí eu voltei para debaixo da estrutura de tijolos ali, né, da fábrica de tijolos. Aí eu falei assim, tá, cara, calma, pensa, vamos ver o que você vai fazer. Aí eu levantei mais uma vez e comecei a observar ao meu redor. E eu vi que tinha um muro que fechava esse material de construção, atrás tinha um mato, só que através do muro tinha um puta de um portão grande que dava pra ver que era uma rua logo ali na frente. Logo ali na frente eu digo uns 250 metros. Eu falei assim, eu não vou conseguir pular esse portão, não tenho condições nenhuma de escalar aquele portão. E aí eu vi que do lado da casa tinha um matagal com um mato muito maior que eu, que dava para acessar, dava para chegar na rua. E eu vi que do outro lado da rua tinham casas. Falei assim, então eu vou atrás das casas. É o mais sensato a fazer. Eu voltei pro matagal. E a minha sorte é que eu tava de coturno, porque o que tinha de vidro, viga, pedaço de ferro apontado para cima, olha, aquele coturno me salvou, cara. Sério, aquele coturno me salvou. É uma pena que eu não tenho mais ele. Em alguma dessas mudanças que eu fiz da vida, esse coturno se perdeu. Uma coisa assim aconteceu. E eu voltei pro mato e comecei a andar em direção à rua. Só que quanto mais eu me aproximava tinha pontos do matagal que fazia assim, né, ao solo. E aí chegou um ponto que eu consegui ver a casa direitinho que eu ia tocar, que eu ia pedir ajuda.
Só que do lado dessa casa tinha um barraquinho ali, uma casa bem mais simples e tal. E eu tava escutando um latido de cachorro muito forte. E o cachorro latia, 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 latia. Incansável. E eu falei assim, eu vou até ali, eu vou sair do matagal e vou até o outro lado da casa. Mas o meu medo era que os caras tinham dado a volta, né? Perceberam que não tinham me matado, iam dar a volta e me pegar quando eu saísse na rua. Pra mim era um pouco lógico isso acontecer. E aí, quanto mais eu me aproximava do final do matagal, que dava pra ver já entre os matos se mexendo as coisas do outro lado da rua, eu falei assim, cara, eu vou ter que ir até ali. Eu não sei se eu ficar aqui, o que vai acontecer comigo? Se eu vou perder essa perna. Eu não sei. Eu preciso do hospital. Preciso de polícia, preciso de ajuda. Eu sei que por ter uma fábrica ali de tijolos, de concreto, eu sei que eu consegui abaixar e pegar um pedregulho assim de concreto. E eu pensei, meu, eu vou sair. Mas se eu sair e esses caras estiverem lá, pelo menos alguém eu acerto. Ah, um filho da puta vai se fuder na minha mão. Eu vou dar uma pedrada num corno desse. E fui com esse pensamento. Falei, eu vou sair. Aí eu cheguei assim, ó, tipo, o mato tá aqui assim. E eu, tipo, coloquei a cara pra fora. E o cachorro começou a latir novamente. Começou a latir, 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 latir. Ai, caraca, viu, mano? E começou. E aí eu falei assim, meu, não vi, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não vi nada. Só a rua vazia. Eu falei assim, vou sair. Quando eu dei o primeiro passo pra sair do matagal, pra chegar na rua, pra pisar no asfalto, cara, esse cachorro tava nessa casinha, ele veio alucinado pra cima de mim. Alucinado. Assim. E eu peguei e. Esse cachorro veio pra me morder. Eu sei que quando ele pulou. Ele pulou. E ele ia pegar aqui, assim, saca? Algum lugar aqui, assim, em mim. Ele pulou pra me morder. Quando ele pulou, cara, assim, foi muito instintivo. Eu acho que era uma situação em que ou era eu ou era o cachorro. É uma das coisas que assim, me arrependo até hoje de ter feito, mas não tinha muito o que fazer, saca? A pedra que tava na minha mão, na hora que o cachorro pulou, eu peguei ele assim, ó. Mas eu soltei, assim, toda a força que eu tinha, toda a adrenalina que tava no meu corpo. Não sei se a adrenalina aumenta a sua força, mas eu dei uma pedrada na cabeça do cachorro que o cachorro. Eu matei o cachorro, velho. Eu dei uma pancada na cabeça do cachorro com a pedra, que o cachorro não teve nem tempo de reclamar de dor. É... Teve uma morte limpa. E aí eu comecei a ofegar de novo. E aí eu voltei pro meio do mato. Pra me controlar. E aí o que eu fiz? Eu fiquei menos tempo no meio do mato dessa vez, mas eu falei assim, eu preciso ir até aquela casa tocar a campainha e pedir ajuda. Chega, já deu, né? E aí saí correndo. Dei um pinote, assim, mancando, pulando, arrastando o pé. Cheguei no portão da casa, fui tocar a campainha, não tinha campainha. Só tinha os dois fiozinhos. E eu comecei a fazer assim com os fios, sabe? Tipo, encostar um no outro pra ver se dava contato e disparava a campainha. E não tocava. E aí eu vi que do lado da casa tinha um muro baixo, com uns tijolos alinhados, assim, né? Numa fileira alta. E eu dei a volta e parei atrás desses tijolos, assim. Falei assim, eu vou ficar aqui um tempo. Deixa eu planejar meu próximo passo. Deixa eu planejar meu próximo passo.
E aí eu percebi que no fundo desse terreninho, do lado dessa casa, tinha um morrinho que dava pra rua de cima, onde tinha mais casas. Era tipo um negócio redondo, assim, um final de rua redondo. Tinham várias casas. E aí eu comecei a subir esse morro, escalar esse morro, do jeito que dava, né? E aí eu falei, vou pedir ajuda ali em cima. Quando eu cheguei lá em cima, todos os cachorros de todas as casas começaram a latir. E eu falei, pronto, fudeu, acionei o alarme, agora os caras sabem onde eu estou. E eu sei que, assim, no desespero, eu desci aquele morro, devia ter uns 4 metros de altura, assim, eu desci aquele negócio rolando do morro abaixo. Capotando, comendo grama, terra, e desci rolando, só queria sair dali. E aí eu me escondi atrás da fileira de muro, de tijolo de novo. E aí eu pensei, cara, você tá dando muita sorte hoje. Não, não. Não. Não vai ser bom você ficar se expondo assim. Eu falei assim, aí eu decidi que eu ia ficar ali atrás daquele muro até a hora que aparecesse um carro, alguma coisa assim, que passasse pelaquela rua em que eu pudesse pedir ajuda. Eu acredito que era por volta das 5 e pouco da manhã, porque tava ficando claro já. E aí tava vindo um ônibus, vi um barulho de caminhão, não sabia que era um ônibus, eu vi um barulho de caminhão, não era um barulho de motor de carro. E aí eu vi, levantei a cabeça assim, através do muro, olhei pra cima assim, era um ônibus vindo. E eu fui pro meio da rua e simplesmente parei assim, estiquei os braços e falei, mas se eu não morrer disso aqui tudo agora, eu não vou morrer atropelado, não é possível. Sei que o motorista do busão, ele deu aquela freada assim, fritou os pneus e parou assim, tipo, uns 2 metros de mim, assim. E o cara abriu a porta, eu entrei, pulei dentro do busão, me abaixei, o cara, calma, o que tá acontecendo? Eu falei assim, meu, eu acabei de fugir de um sequestro, aconteceu tal. Por favor, me leva pro hospital, me leva pro hospital, me leva pro hospital, morrendo já, assim, sabe? Me leva pro hospital, me leva pro hospital, me leva pro hospital, por favor, faz alguma coisa, me ajuda. E aí tinha uns crentes dentro do busão, estavam voltando de uma vigília, alguma coisa assim. E eles falaram assim, olha, eu escutei os tiros realmente. E eu tava orando por você ali aquela hora. E aí o motorista do ônibus falou pra mim assim, meu, eu não posso te levar até o hospital, eu vou te levar até o ponto final aqui do Dourado. E dali você vai... Dali você... Lá vai ter uma GCM e você conversa com eles. E aí o busão chegou e parou, nem parou no ponto, parou do lado da guarda, né, da GCM. E parou do lado da GCM, eu desci do ônibus, né, com aquele medo, com aquela coisa. E eu falei, eu expliquei pros caras o que tinha acontecido, eles me levaram pro hospital Piraporinha aqui em Diadema. E aí eu comecei a me sentir um pouco mais seguro. E aí eu cheguei ali no hospital de Piraporinha, os enfermeiros já vieram com a cadeira de roda e vieram assim perguntando o que aconteceu, onde você tomou o tiro, me falaram se tomou um tiro, eu tomei um tiro e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra eles, olha, eu tomei um tiro aqui, eu fiz isso aqui, tal, não sei o que lá. Ele falou assim, meu, eu não sei onde você aprendeu esse negócio do torniquete, mas seja lá onde foi que você aprendeu isso, pode ter salvado a sua perna. Do jeito que eu tava, cheio de bosta, cheio de coisa grudada, seca no meu corpo, eles me levaram pra fazer raio-x, só limparam a minha perna, onde tava o buraco, dava pra ver o buraco saindo sangue, assim, pulsando. Tiraram o raio-x, aí me falaram, olha, não pegou osso, não pegou artéria, não pegou nada, tá tudo certo. Só que a gente precisa tirar esse
esse vestígio de pólvora de dentro de você. Porque é o vestígio da pólvora que infecciona e necrosa a carne. Se a gente não tirar isso, você pode perder sua perna ainda assim. Eu falei, ok, né? Vamos a isso então, né? Vamos aí, pelo amor de Deus. Me levem. O que foi? Colocaram na cadeira de roda, e aí vieram me perguntando, eu quero o contato das pessoas que vocês podem falar, que a gente pode entrar em contato e tudo mais. Nessa época, meus pais estavam morando em Bugaçu, né, numa casa lá onde quase não pegava sinal. O meu irmão nunca atendia celular. Minha irmã também não. E a única pessoa que eu consegui passar o número, assim, das pessoas que eu passei foi da minha ex-noiva, que conseguiram entrar em contato, porque com a minha família ninguém conseguiu entrar em contato. E aí, enquanto eles preparavam o centrinho ali de cirurgia cirurgia rápida para me atender, me colocaram para falar com a minha ex-noiva. E eu falei, olha, tá tudo bem, aconteceu um acidente comigo, deixa eu falar com seu pai. Eu falei com o meu ex-sogro, né? Eu falei assim, olha, aconteceu tal coisa, tal, não precisa ficar desesperado, tá tudo bem, tô vivo, só preciso que alguém venha me buscar aqui, por favor. Nesse meio tempo em que eu desliguei o telefone, me levaram lá pra salinha de cirurgia, e cara, eu não senti dor em momento nenhum. Não senti dor em momento nenhum. Nem com o tiro. O tiro você não sente. Pelo menos eu não senti. Não sei se é assim com todo mundo. Você sente, sim. Parece que alguém tá apagando um cigarro em você. Assim, sabe? E o impacto, você sente. Mas aí o médico falou assim, olha, a gente precisa tirar isso dentro de você, essa pólvora. Ele veio com... parecia uma antena. Sabe aquelas antenas antigas de rádio? Assim, que encolhe. Ele passou uma gaze em volta disso. Acho que ele passou iodo. Aquela solução meio marrom deles, meio... sei lá que negócio é aquele. E aí ele olhou pra mim e falou assim, meu... isso vai doer. E não vai doer pouco. Eu falei assim, então, meu... não tem anestesia? Ele falou, não tem anestesia. E a gente precisa tirar isso agora. Eu falei assim, então pede pra alguém me segurar. Aí veio uns 3 enfermeiros, assim, mais o cara da GCM, me seguraram, assim. E o cara fez assim, ó, flap, assim, cara. Olha, eu senti uma dor. Eu não consigo nem dizer. Você que deu um grito que parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo e voltado, sabe? Uma dor assim, uah. E aí, tipo, meio que deu aquela apagada, você dá aquela meio... fica meio apagado, fica meio grog, né? De dor. Me deram uns remédios lá, me deram antitetânica, me deram um negócio pra dor. Então eu fiquei meio, né? Meio aéreo e tal. E aí, nesse tempo, chegou, né? Meu ex-sogro e tal, sei lá, foi me buscar e já vieram, né? Toda aquela coisa. Está bem e tal, não sei o quê, né? Minha ex-mulher, minha ex-noiva, né? Que é minha ex-mulher, chegou chorando e me abraçou, e o que aconteceu, né? Isso já era umas 6 horas da manhã, e aí os guardas falaram assim, olha, meu, tá tudo bem, eu sei que não tá, né? Mas a gente precisa levar você por uma delegacia para fazer o BO, né? Abrir a ocorrência. Aí cheguei na delegacia, era umas 7 horas da manhã, tive que esperar até umas 10 para chegar o escrivão e o delegado.
daquele jeito, né? Porque no hospital não me lavaram, não me deram roupas novas, nem um jaleco, nem um nada, fedendo ainda. Fui pra delegacia, era em Diadema, não lembro muito bem onde é agora. Tabuão, não sei. Sei que. E aí chegou a porra do escrivão, o delegado, e comecei a dar o depoimento, falar sobre tudo. Falei assim: olha, seu delegado, eu sei onde eu estava, eu escutei nomes, eu citei os nomes pra ele. E ele falou assim pra mim assim: mas o que você quer que a gente faça? Eu falei assim: não sei, vai lá, pega esses caras. Eles estão, eu não sei, o motorista da van, não sei se está vivo, né? E depois de ter contado tudo isso que eu já contei pra vocês. Não sei se o cara tá vivo. Quantos caras vocês vão deixar acontecer isso, né? Ele falou assim: meu, a gente vai naquele lugar, naquela favela, toda semana, a gente mata 6. Quando a gente volta, tem 12. É sistêmico o negócio. Você tem sorte de estar vivo, cara. Vai pra tua casa e sinta-se sortudo por estar vivo. E aí eu saí dali, já era meio-dia já, né? Morto, morrendo, cansado, fedendo, podre, cheio de bosta, com a perna latejando, grog ainda do remédio. Aí já chegou mais um amigo. E aí, puta, eu sei que a gente foi pra minha casa lá em Diadema. Eu entrei na casa. Nisso, eu acho que mesmo, conseguiram entrar em contato com meus pais. Já conseguiram entrar em contato com a minha família, que morava praticamente na mesma rua que eu. E eu lembro de ter chegado em casa, assim, ter olhado tudo e aí eu respirei. Aí eu olhei pra ex-mulher e falei: meu, eu preciso de um banho. E aí eu. Cara, eu não me desesperei em momento nenhum. Essa etapa toda. Mas quando eu entrei no chuveiro, que eu olhei pra cima e comecei a sentir a água batendo no meu rosto, brother, aí eu chorei. Aí eu me descontrolei. Mas eu chorei que eu não consegui respirar. Toda aquela adrenalina que eu contive, toda aquela emoção que eu contive, mas assim, veio assim em dose cavalar. E quando eu tentava parar, vinha outra crise. Quando eu tentava parar, vinha outra crise. Parecia tipo que eu tinha vindo. Eu tava parado, pendurado em algum lugar e tava passando uns cavalos, assim, puf, batendo em mim, sabe? E eu comecei, chorava, eu não conseguia respirar, e eu chorava de soluçar, e minha ex-noiva, ela falava assim: meu, calma, 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 calma. E foi lá, fez uma água com açúcar, eu tomei aquilo, eu tava morrendo de sede, eu tava tomando água do chuveiro. E eu não me desespero. Cara, esse choro pra mim foi arrebatador. Assim, foi. Sabe quando o filme, o Flash fez. Quando eu comecei a chorar, fez. Voltou. Parecia que tipo, eu tinha saído do lugar e voltei pro normal. E aí eu percebi que eu ia viver mais um dia, brother. E que eu podia dizer para as pessoas que eu orei tanto e que passaram tanto na minha cabeça, naquele momento em que eu sabia que eu ia morrer, que eu ia poder dizer para elas que eu amava ela, que eu amo a cada um, que eu amava a todos, mais uma vez. E aí o choro que era desespero começou a se tornar choro de alegria, saca? Ih, me arrepia todo esse barato, você é louco, meu.
E eu sei que eu abracei minha ex-mulher com toda a força que eu pude. Eu tava pelado ali, saindo bosta de mim ainda, do corpo, dos orifícios. Ainda bem que eu não tinha essa barba aqui naquela época, senão tava saindo bosta até hoje. Ah, ah, e aí eu saí do banho, assim, né? Ela pegou um calmante lá que o médico tinha me. Falou assim: "Ó, você vai tomar esse calmante ainda hoje, pode ficar tranquilo." E tomei o calmante e falei assim: meu, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Aí eu deitei na cama e dormi. Nesse momento eu acho que a minha ex-noiva ficou acordada, né? Ela ficou acordada. E todo mundo começou a ligar pra ela, imagino eu, porque quando eu acordei, eu falei assim: eu vou pra casa dos meus pais lá em Embu, eu preciso ir pra lá. Quando. Aí eu comi um pão ali e tal, tomei um café e vambora, vamos pra lá, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Os caras me sequestraram aqui nessa rua, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Por favor, me leva e tal. Não, lógico, vamos e tal, não sei o quê. E aí a gente foi. Só que quando eu tava saindo de carro, quando eu tava saindo da garagem, eu desci a escada assim que dá acesso pra garagem, tinha uma multidão na frente da minha casa. Eu não sei se vocês já assistiram Matrix, mas sabe aquela cena em que que o Neo sai do elevador e tem uma galera ali, conferendas ali? Foi assim que eu me senti. Porque, sério, tinha umas 50 pessoas ali. Vizinhos, vizinho do vizinho, primo, conhecido, gente que não tinha visto fazia anos. Uma galera assim, assim, tipo, mano, o que vocês estão fazendo aqui, saca? Tipo, tô legal, valeu. Mas, e aí, todo mundo, meu, mas aí o que aconteceu? Eu falei, tá, beleza, vou ter que contar a história pra todo mundo e tal, não sei o que lá. E aí eu comecei a contar o negócio pra galera. Eu lembro que tinha um tiozinho, ele era pedreiro do meu vizinho, do Binho. Era um senhor assim, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele tinha uma cara toda ferrada, nariz roxo virado pra esse lado, assim, com a bola na ponta. Assim, eu não sei quem é esse senhor. E eu contava o negócio e o tiozinho ele chorava, e chorava. Minhas primas que moravam ali na minha rua me abraçavam, eu lembro, e tipo, o pessoal, puta que pariu, você tá bem, puta que história e tal, não fica lá. Eu falei assim, gente, desculpa, eu preciso ir pra casa dos meus pais, eu preciso descansar, eu preciso sair daqui, obrigado por todo mundo ter vindo aqui. Sabe, tipo, meu, ó, obrigado. Mas tô bem e eu preciso me mexer. Beleza, tocamos, vamos embora pra casa dos meus pais em Embu. Nisso, eu lembro, eu lembro da cara minha ex-noiva, assim, dirigindo o carro. É, eu não sei se já viram aquele vídeo de um cara quando ele toma um monte de LCD e ele vai dirigir. E tem uma hora que ele tá dirigindo assim, ele olha para um lado e vê um puta de um coelho gigante, um coelhão assim, sabe? E ele fica assim. Ela tava dirigindo assim, olhando para mim, saca? Tipo, eu era o coelhão. E eu falei, mano, o que que tá acontecendo, velho? Só vamos, saca? Tipo, tá tudo bem. Toca pau aí, meu, vambora, né? E eu percebi que ela tava em choque, né? De eu estar vivo, de eu estar ali, depois de ter contado tudo que eu contei, de ter passado tudo que eu tinha passado. E aí, nesse caminho, indo para Embu-Guaçu, eu comecei a realizar que realmente, cara, foi ali que eu aprendi a ter resiliência na vida. Foi ali que eu aprendi que você não pode desistir. Foi ali que eu aprendi o valor das coisas pequenas. Que eu não tinha valor antes das coisas pequenas para mim antes. Sei lá, eu não tinha esse discernimento do que é importante na vida das coisas simples, sabe? Que te fazem feliz.
essa experiência para mim hoje é uma experiência boa. Lógico, contar esse tipo de coisa mexe comigo. Por quê? Porque mexe com as minhas emoções. Mexe com as coisas no qual eu não gostaria de ter perdido. Mas para mim hoje é uma sensação boa. Foi uma experiência boa, porque mudou a minha vida para uma forma em que eu pudesse enxergar o que realmente faz valer a pena as coisas, saca? Foi ali que eu entendi que a gente só vive uma vez e que a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta. E quando você olhar para trás, eu não quero ter uma vida onde eu olhe para trás e eu falo assim, meu, eu não construí nada, eu não fiz nada, eu não fiz bem para ninguém, eu não ajudei ninguém, eu não, sabe? Eu quero olhar para trás e falar assim, meu, tipo, cacete, no meu último suspiro eu quero olhar para trás e falar assim, mano, eu fiz muita coisa, tá bom pra cacete, velho. Acho que eu posso descansar, saca? E foi nesse momento no carro que eu percebi isso. Que era isso que eu deveria fazer. Que a vida é curta e que eu tinha que viver. Que eu não podia ficar me entregando a sentimentos ruins, que isso me trouxe sentimentos ruins. Me trouxe um desespero, um pânico. Na época eu nem sabia o que era pânico, né? Mas eu sei que estava acontecendo muito sequestro relâmpago desse. E eu fiquei assim, é sério, eu fiquei tipo uns 2 meses assim, atordoado, assim, com medo de andar na rua, de olhar pra. Eu tomava banho, eu lembro que em cima da casa, assim, do banheiro, tinha um vitrô que dava pra laje. Eu tomava banho assim, ó, com medo de alguém tá ali pra me matar, saca? E aí eu comecei a pensar sobre. Aí eu aprendi o que era a palavra resiliência. E eu falei assim, eu não vou deixar essa porra tomar conta de mim. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. E falei, vamos juntar os trapos. Como diz uma amiga minha, put your shit together and just go. É isso. Junta suas tralhas e siga em frente. E foi isso que eu fiz. Saca? Mas essa experiência foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Uma experiência próxima da morte que acho que cabia como conto de terror pro Halloween, né? E explicar que há 17 anos eu tenho um novo aniversário. Tenho 2 aniversários por ano. E hoje é um deles. Então, parabéns pra mim. Vou acender uma vela aqui. Não, só um cigarro, tá? Vício, né? E, cara, vamos viver a vida. A gente só tem uma. Vamos seguir em frente. As coisas pequenas às vezes se tornam grandes porque a gente deixa que elas se tornem grandes. E faz com que a gente não consiga se mexer, faz com que a gente não saia do buraco. Mas junte suas tralhas e vai pra cima. Seja resiliente. Seja implacável com você mesmo. Não tenha pena de você. Olhe, esse dia eu aprendi também outra coisa. Que sempre tem que tirar algo de bom dentro de uma situação ruim. E eu tiro, hoje em dia eu sei que isso mudou minha vida de uma forma. Tudo bem, eu tenho meus traumas hoje em dia, tenho, eu sou louco, eu fico olhando pra tudo, eu tenho medo. Eu vou na rua, fico, sabe? Tenho câmera de segurança, alarme, tenho, sabe, pernilongo na minha frente. Mas no final das contas mudou minha vida, cara. A perspectiva de enxergar o que a vida é. E a vida não é materialismo, a vida não é buscar riqueza. A vida é experiência, compartilhamento. A vida sem ser compartilhada não faz sentido. A vida é muito maior do que a mídia vende pra gente, do que esse padrão de consumo mostra pra gente. Né? Não vou aqui prolongar ideias filosóficas sobre o que deve ser ou não deve ser a vida, porque isso é muito de cada um. Mas
Essa é uma coisa que eu sempre, toda vez que eu vou contar isso pra alguém, eu demoro um tempo. Agora pelo menos eu tenho um vídeo pra mostrar. Falar, você quer saber o que aconteceu comigo? Assiste o vídeo aí, beleza? Eu tô legal de contar essa história. Porque toda vez que eu conto, mexe comigo e é foda. Então tá aí o vídeo de Halloween, contos urbanos de violência urbana. Pra quem quiser ver, 1h15 já de vídeo. Não espero que muita gente vá assistir mesmo. Mas, de toda forma, é isso, gente. Obrigado por ter acompanhado meu relato, minha história. E feliz Halloween para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido essa história aí. Aliê.